Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje, então, um vídeo sem roteiro, uma breve conversa com vocês, porque eu li o primeiro livro, né, aqui do Hélio Gaspari, da coleção, e eu tenho aqui de edições diferentes. Infelizmente, eu não consegui adquirir da mesma coleção, da Intrínseca e da Companhia das Letras. E eu quero fazer uma breve conversa com vocês, um pouco o que eu gostei, o que eu não gostei. Eu não li tudo, eu li o primeiro, e li algumas páginas, uns 2, 3 capítulos de cada um dos outros livros, então eu já consegui ter uma noção inicial. Então eu quero passar o que eu já acho que está acontecendo com o livro, uma breve conversa para você saber, ok, gostei muito, tanto que critério diversão, né, gosto desse tema, gosto de documentários, quero ler. É muito fácil de ler, muito fácil de grifar as informações, é muito divertido, é uma velocidade muito boa, porque como ele é jornalista, ele tem essa facilidade de escrita, que não é todo teórico que tem. Às vezes o teórico foca em ser claro, buscar a tese dele, e ele conseguiu buscar um equilíbrio, porque tem tese, tem análise, tem assim o que ele quer defender, o que ele acha que aconteceu no período, né? Itens que você pode ser contra. Ah, não, eu uso um outro referencial teórico. Então, com facilidade, se você está iniciando o assunto, você consegue ler, identificar. Se já não é o seu primeiro livro, com facilidade você lê ele e fala, ah, ok, eu entendi que ele está focando esse pedacinho que é dos militares, por causa das fontes que ele está utilizando, que é uma coisa mais do gabinete, diários, as fitas, gravações, que outras pessoas não utilizaram. Então ele está inserindo ali, então quando ele fala, ó, tal pessoa falou tal informação, tal coisa, aí você fala, legal, eu estou mais puxando para a política, então eu sei que aquilo lá se insere a favor e contra, no direita e esquerda. Então ele faz muito isso ele já mapeia várias coisas de direita e esquerda do que outros autores de outros ramos de política, de economia, de jornal ou de cultura, né, que foca a ditadura, que a gente sabe, né, que cada autor vai focar, né, um objeto ou fazer um recorte da história e aí ele vai desenvolvendo com o seu referencial teórico. Não vou desenvolver muito aqui de teoria, é um breve panorama, uma breve conversa mesmo. Então, diversão muito boa e é fácil de reconhecer todas essas coisas teóricas para você utilizar como pesquisa, certo? Então, como eu falei, uma breve conversa, depois da introdução do canal eu volto com os comentários. Então, como sempre, eu pedi aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição com seus links. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links aqui do canal, compra outras coisas, você está ajudando. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou pedir também para você participar aqui dos comentários, é muito importante, motiva, certo? Quando você participa, incentiva aqui, eu leio, eu tento responder na maior velocidade possível. É importante também para o YouTube entender que o vídeo é relevante, ele espalhar mais. Então quando você curte, compartilha, ativa o sininho, todas as notificações, escreve alguma coisa aí, o YouTube espalha e também aumenta a chance de você receber os avisos quando eu faço as publicações. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica o convite para você explorar. Muito bem, então, feita a nossa introdução aqui, o que acontece? Eu tenho aqui a edição, né? Os dois é capa cartão, certo? Tem umas imagens, eu não sei se as imagens são úteis, provavelmente sim, algumas obviamente que são, certo? Mas não é todo mundo que trabalha com imagem, então normalmente eles trabalham muito com texto, mas se for a sua área, todos os livros, né, os 5 livros, tem muitas imagens e todos eles têm um recorte. Então, ó, por exemplo, no começo do livro, ele fala assim, olha, esse aqui eu vou falar tal informação e esse é meu período e é essa direção que eu vou tomar, certo? Que eu vou desenvolver. Aí fala, perfeito, então já ajuda muito a você entender o que está acontecendo. Então ele tem alguns adjetivos, características dos presidentes, ou dos militares, ou de alguns grupos, que você fala, ok, então eu não sei, porque na minha área principal de pesquisa, eu não sei se ele está indo em direção, né, contra algum grupo específico, algum outro teórico, ou ele está construindo uma tese dele, como se fosse um doutorado, né? Fala, eu acho que é tal informação, então eu dei alguns nomes. Então, no número 1, qual que é aqui? Enfim, aqui eu realmente não decorei todas as coisas para falar, eu só li e grifei mesmo. Mas então ele diz isso, mas não é o foco. O legal é que o que eu lembro do que eu li de outros livros ou das aulas que eu tive lá na faculdade, ele realmente está focando nos militares, está acontecendo as coisas, e aí é uma lente, né? Uma lente aqui, e está acontecendo as coisas. Então, por exemplo, você pode colocar o livro de política aqui e está a lente dos militares. Aí você puxa para qual pedaço que você quer.
né, de política, também da parte da cultura. Então, no primeiro livro, ele começa assim falando, legal, aconteceu a ditadura, por que está acontecendo, as vantagens. Ele fala bastante coisa, direito e esquerdo, os grupos, por que aconteceu. Então, quando ele começa a discutir, eu falo, ó, legal, eu não lembro se eu li um livro, mas eu sei que talvez eu li um capítulo de algum outro que foi próximo, ou eu lembro da faculdade, ou algum colega que era dessa área, se não me engano, teve um colega que fez um TCC dessa área, então a gente trocava ideia. E eu vi que ele, no parágrafo que ele estava falando, eu vi que ele fez um mapeamento, porque tem muitas fontes. Então, se você está lendo só por diversão, fala, legal, muito divertido, você vai ler. E se você está lendo para estudar, com facilidade você grifa e fala, nossa, ele falou tal coisa aqui, nossa, é super errado. Aí você pega o parágrafo, põe no seu texto e desenvolve ali o a favor e contra. Ou você fala, nossa, esse parágrafo vai em direção que eu quero. Então é uma fonte, aí você vai lá, coloca no seu texto e vai desenvolvendo o processo normal. Então ele começa lá no 1, falando todo esse caminho. Aí no 2... certo? Aí eu vou ver se eu faço, vou pegar aqui algumas breves anotações que eu fiz. Como eu falei, eu não terminei os livros, mas todos têm a mesma velocidade, a ideia de estrutura se mantém. Como assim? Eu li o primeiro, gostei muito, todos são legais igual. Então, se você está lendo por diversão, todos vão valer a pena. Tem muita informação, dá para você... Ele alcançou uma velocidade que é muito interessante, que é itens que eu não quero decorar, porque mesmo que for minha área de pesquisa, eu acho que não valeria a pena eu decorar. Você consegue passar com uma velocidade, com facilidade, não fica chato. E se você quer decorar, é um parágrafo legal de ler, de você grifar com uma boa velocidade. Fala, esse parágrafo está falando tal coisa, grifei ali do lado. E aí você vai e faz o seu fichamento, e com o seu fichamento você desenvolve o seu texto normalmente. Muito bem, aí no 2 ele já fala assim, tá, começou, estamos fazendo. Aí ele prendeu pessoas. E aí ele fez a situação T. O que é o T, né? Que você prende a pessoa, e a gente sabe que teve isso. Tem até o outro livro, que é esse aqui, ó, O Brasil Nunca Mais. Aqui, ó, que a gente recebeu da Vozes, O Brasil Nunca Mais, certo? Tem a resenha que complementa essa ideia do T, que o algoritmo do YouTube não gosta que você fale a palavra. E ele tá falando, né, que é errado, que os militares falaram, poxa, e agora? O que eu faço? Eu interrompo, não interrompo? E tem as várias teses. Então, eu não sei de cor todas as teses. Eu também não era a minha proposta passar todas aqui. Eu sei que com a leitura, quem já leu outras coisas fala assim, tá bom, eu entendi. Rapidamente você pega o seu outro livro que você leu e fala, legal, isso aqui vai junto com esse outro. E aí você pode falar que é a favor e contra, ou pegar parágrafos que explicam aquela situação, porque como ele escreve muito bem, e aí em vez de usar o outro do outro autor, que às vezes não é mais denso, vamos dizer assim, entre aspas, mais chato, você pode pegar o parágrafo dele para usar de contexto, e aí você parafraseia a tese, né, do seu referencial teórico com as suas palavras ali no segundo parágrafo, acho que fica mais fluido o texto. É o que eu faria na minha leitura inicial. Então ele está falando, até a página que eu li, que é mais ou menos umas 60, ele está propondo essa ideia do T, que prende a pessoa e tal, e vantagens e desvantagens, e como isso se insere, e tanto na política, na economia, relações internacionais. Então, foi muito fácil de ler e gostei muito, tá? Nesse sentido aqui. Vamos para, esse aqui é o 1, o 2, aí agora, esse aqui é o 4, 3. O 3, então, a ditadura derrotada. Vamos pegar aqui o meu fichamento inicial. Calma aí. Sim, aí aqui, o que acontece? Ele começa desenvolvendo como que ele vai escrever na página 14, quais são as fontes do método, da onde retirou, como ele escreveu as suas conclusões. E também nas duas edições, das duas editoras, ele manteve o plano de falar no começo um pouquinho sobre o livro, o recorte, o que ele vai desenvolver, o que ele vai, digamos assim, uma lista de argumentações, né, o que ele vai trazer. Então tem um pouco também do poder do imaginário, porque agora já está acontecendo a ditadura, ele trouxe aqui no começo, né, até as páginas da página 60. Livros, o tenentismo, a Revolução Constitucionalista, certo? Ainda teve itens do T, do livro 2, que ainda estava acontecendo, como vai resolver, aí já chegou o papel dos Estados Unidos, problemas do exterior do Brasil, calma, deixa eu ver essa página aqui, sim, aqui na página 42 e 43, que, legal, a gente está mandando no Brasil, os militares estão no poder, só que a gente não é político, então a gente está deixando de ser general e virando político. Aí também é uma coisa que eu já vi vários professores, pesquisadores falando a favor e contra nessa direção, enfim, com várias teses e dados e tudo mais. Aí ele está falando aqui, só que o jeito que ele falou ficou muito intenso, por isso que eu grifei aqui o Márcio, falou, tá, se a gente realmente entrar num conflito armado,
com outro país ou participar e tal, a gente tem dinheiro, a gente tem uma estrutura, e aí ele vê assim que não tem. Por que eu marquei aqui? Do que eu tenho de memória, né, de outros, de palestra que eu vi no YouTube, né, ou foi em evento, não é um item que o pessoal resgata muito. O que eu lembro que eles resgatam mais é item de política, de economia, que eu lembro que teve bastante intensidade, quantidade de disputa de espaços, uma questão de ideologia também, que o que eu vi é maior quantidade nessa direção. E aqui ele trouxe outras coisas que complementam, certo? Então por isso que eu gostei da leitura. Então foi mais aqui o 3. Vamos para o 4 aqui. Aí normalmente, né, a mesma estrutura, né? Página amarela, falar as coisas no começo aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, que eu já grifei muito mais coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, olha só que interessante. Como eu falei que ele escreve muito bem. Então nesse 4 aqui, eu já fiz a leitura, não trouxe a resenha ainda, não sei quando está vendo o vídeo, veja se já tem a resenha, que é do Casagrande Senzala, que ele faz a mesma coisa do Casagrande Senzala, que é o quê? Ele pega as fontes, e aí ele escreve um parágrafo, o jeito que ele põe a cadência, parece quase um romance. Então você vê que tem a estrutura e fala, olha, tá a situação lá do engenho ou dos militares, e aí ele cita pessoas, então fica assim, quase um romance explicando os fatos, mas ele não está inventando. Digamos, ele pegou ele pegou da fonte e colocou ali. Mas o jeito que ele construiu, você se vê na cena. Então parece uma série de televisão. Como eu já tinha lido aqui, ó, dá pra fazer uma série de TV e aí você colocaria a cena a favor e contra. Mas alcançou essa velocidade, essa maneira de escrever muito legal, muito divertida. Lembrando que eu acho, né, no Casagrande Senzala, o pessoal critica o conteúdo, né? Tem pessoas, outros teóricos, que vão assim, olha, não gostei da conclusão do Gilberto Freire, mas ele escreve muito bem. Então, que eu me lembre, ninguém criticou que ele escreve muito bem, é um grande teórico e tudo mais, mas não gostou da conclusão dele, certo? Então aqui pode acontecer a mesma coisa, ele escreve muito bem. Novamente aqui no começo, né? Ele já sempre abre aqui do 1 ao 4, sempre nas primeiras páginas, falando das fontes, o que ele vai escrever, quando ele vai colocar a conclusão, a tese, ó, metodologia, método e tal. Então acho que isso é importante para deixar uma coisa mais robusta nessa ideia de ser científico, acho que isso é interessante. Pode facilitar você criticar ou ser a favor, ok? Aí ele fala de novo sobre o item T, o papel da mídia, que já vai chegando mais próximo, eles vão perdendo o poder, de modo geral, né? Resumo do resumo. Mas aí o papel da mídia da esquerda aqui, aí tudo que eu grifei aqui, as poucas páginas que eu cheguei até próximo a 60, tudo grifos, nota máxima, é muito importante, preciso usar isso se eu for usar num artigo desse período e utilizar, né? Então já está falando assim, mudança da mentalidade, sobre as eleições, como que eu vou condenar as pessoas sem provas, prender, certo? E ele vai discutindo aqui e citando o nome de várias pessoas. Ele cita muitas pessoas e eu não achei chato, dá pra você decorar, digamos assim, quero ser meu tema principal. Então, obviamente, você vai decorar, memorizar, você vai desenvolver, vai trocar ideia com as pessoas, aí você vai escrever no seu texto, vai fazer uma apresentação, vai fazer uma fala, você vai saber de memória tudo, que nem nas minhas áreas principais eu consigo desenvolver com muito mais facilidade. E eu não achei difícil decorar se for meu tema principal, ok? Vamos para o breve comentário aqui do 5. Vamos ver aqui o 5. Deixa eu ver o que mais aqui tem. Tá, coisas metodológicas. Ah, sim, ele faz uma analogia aqui, ó, sobre o Star Wars. E aí o arquétipo imaginário, que é uma coisa que ele fez aqui, que seria engraçado, que ele comparou os militares, o presidente e tudo mais. Achei bem interessante, até a página que eu cheguei. E aí aqui na 31, vamos ver esta página aqui que ele colocou aqui. Ó, então aqui na 31, né, uma conclusão aqui, ou uma tese, né? Ou, enfim, vamos à leitura aqui aí vai ficar mais claro. A ditadura criara um dialeto na qual diferenciava a oposição aceitável da contestação subversiva. Ia-se para o 14º ano do regime, sem que se soubesse onde terminava uma e onde começava a outra. Então aqui, por que eu grifei? Fazendo a leitura das outras, você vê que os militares foram vindo e foram virando políticos. E aí começou a ter problemas políticos e de economia, o pessoal não sabia lidar. E aí o pessoal foi virando mais político, então ele foi desenvolvendo e, na minha lembrança, como eu falei, vai amarrando com outros livros. Então, se você gosta muito dessa área, normalmente quem gosta dessa área gosta muito, então ele lê muitos livros acessórios, ou se é de política, você lê um de economia, um de jornal, né? Um de cultura.
ou aquele das músicas também, peça de teatro. Como é que chama? Acho que o YouTube não gosta da palavra, fugiu, quando você não deixa a pessoa divulgar a sua própria ideia, né? E você prende ela, abafa e tudo mais. Fugiu agora. Ah, sim. Acho que o YouTube não gosta dessa palavra, palavra com C. O governo está fazendo a política C com todos os artistas e pessoas e outros grupos políticos. Então aparece bastante essa ideia aqui, tá? Então acho que é isso, de modo geral, é muito fácil de ler, gostei muito, é uma breve conversa, espero que seja útil. Se você já leu e for sua área específica, seria muito legal, muito bacana se você pudesse fazer comentários aqui, se você chegou nesse vídeo, porque daí eu vou ter mais ideias, quando terminar a leitura eu posso resgatar esse seu comentário e enriquecer mais o vídeo e a gente ir expandindo aqui a propósito do canal, que é esse mapeamento de itens a favor e contra, de várias linhas de pensamento e tudo mais que tem aqui no canal. Então, chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando que você tem os links de compra aqui na descrição, o botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.